Olá pessoal, Marcos aqui para mais uma aula, dessa vez para a gente finalizar o assunto e falar sobre as técnicas mais recentes de exploração de buffer overflow e também das mitigações mais recentes para conter esse tipo de ataque. Então, como sempre, apresentando o nosso roteiro, nosso passeio pela aula de hoje. Primeiro a gente vai relembrar um pouquinho onde a gente parou na última aula, depois a gente vai apresentar dois ataques modernos, dois ataques recentes do tipo buffer overflow. Depois a gente vai gastar um tempinho falando de mitigações, quais são as técnicas mais modernas e mais recentes para se defender desse tipo de ataque. E no final, o já tradicional fechamento com alguns exercícios, um desafio e as nossas conclusões. Então vamos lá, vamos ver onde é que a gente parou na última aula. Então a gente estava falando que as páginas de memória agora elas têm permissões. Então algumas páginas elas não podem ser executadas, por exemplo. Então isso impede que alguém execute a pilha. Mas a gente viu também que isso não impede o overflow de acontecer. Isso só impede o efeito colateral, que é alguém inserir um código ali na pilha para executar. Mas o overflow continua acontecendo, alguém ainda pode sobrescrever o endereço de retorno. Esse atacante ele só não pode retornar para a própria pilha e executar a pilha. Mas fica a pergunta, se em vez de retornar para a própria pilha, ele retornar para algum outro lugar que tenha permissão de ser executado, o que vai acontecer? Bom, vocês podem imaginar, vai ser executado. Então, se o atacante for capaz de retornar para algum lugar que ele consiga executar e consiga atingir o objetivo dele, ele ainda consegue fazer um ataque explorando um overflow. Então, é disso que a gente vai falar agora, de técnicas mais modernas, mais recentes. Como é que um buffer overflow é explorado atualmente? Então, a gente vai pensar no primeiro ataque, que é o Return to libc. Pensa junto comigo, então. Bom, eu tenho que retornar para algum lugar dentro do binário que tenha código. Onde dentro do espaço de endereçamento do processo que eu estou explorando, né, que está em execução, tem código? Bom, ou é o próprio código do binário, né, as funções que o cara compilou e está lá rodando, ou então são as bibliotecas, né, as libraries, né, que estão linkadas a esse programa. Ali também tem código, né? Quando você chama um printf, você está rodando aquele código, né? Aquele código é linkado, ele é colocado no espaço de endereçamento do processo. Então, eventualmente, se alguém pudesse retornar para uma função, para um pedaço de código que está ali, aquele código seria executado. E falando em termos de bibliotecas, qual a biblioteca mais comum de ser incluída, né, na maioria dos programas tradicionalmente? É a libc, né? Porque muitos dos programas, especialmente aqui quando a gente está falando de Linux e Unix, são programas escritos em C, então a biblioteca do C, ela geralmente está incluída nas compilações. Então, tem ali uma série de códigos da biblioteca de C que estão disponíveis. Então, já pensou se o atacante ele conseguisse retornar para uma função da biblioteca de C, ele conseguiria fazer uma função que não era originalmente chamada, ser chamada pelo ataque dele. Então, talvez ele consiga fazer alguma coisa com isso. Então, esse é o ataque que a gente está falando agora. Então, o atacante, como é que esse ataque funciona? O atacante ele preenche o buffer normal para estourar, né, o tamanho do buffer, vazar as informações, até sobrescrever o endereço de retorno. E no endereço de retorno, que valor ele coloca? Bom, agora ele não coloca mais algum valor que faça voltar lá para cima da pilha. Agora ele coloca o valor de uma função da libc, né? Então ele vai colocar, nesse caso aqui, por exemplo, o exec. Então, o endereço de retorno agora ele aponta para o endereço de exec. Então, quando essa função for retornar, em vez de ela retornar para a função que originalmente chamou ela, por exemplo, uma main, ela vai retornar para o exec e vai executar a função exec lá da libc. Mas olha que interessante, a função exec, quando ela é chamada, ela vai retirar os parâmetros da pilha para poder executar. Então você chama exec esse comando. Então aquele comando vai na pilha, normalmente, e você retira aquele comando da pilha. Então quando eu pulo para exec, o exec ele vai tentar retirar valores da pilha para executar. Mas de qual pilha? Bom, da pilha que eu estourei, né? Porque agora eu estou chamando o exec dentro daquele contexto, né? Não é uma chamada tradicional do exec que um programa chamou o exec passando os parâmetros. Sou eu que redirecionei a execução para ali. Então eu controlo a pilha. Então, por consequência, eu controlo os parâmetros que o exec pode tirar da pilha. Quais são esses parâmetros? São os parâmetros que estão ali na pilha, que eu estourei.
Logo, o meu buffer overflow, além do endereço de retorno, ele pode preencher argumentos nessa pilha. Parte dos valores que eu coloco no buffer para estourar o buffer, né, para encher a pilha, podem ser os argumentos da função. Então agora eu vou colocar valores para encher o buffer, vou colocar os argumentos da função e como endereço de retorno eu coloco o endereço da função. Então assim, quando a função retornar, ela vai retornar para a função da libc, nesse caso o exec. Quando o exec tentar tirar os valores da pilha, ele está tirando, na verdade, os valores que eu coloquei, que são o meu comando, ele vai continuar executando. Então, se esse comando for agora abrir um terminal, então o exec vai executar o comando de abrir um terminal. E assim como no caso anterior, ele conseguiu, o atacante, redirecionar a execução do seu programa para fazer o que ele quer, para abrir o terminal, para virar root, para abrir um backdoor, enfim, fazer o que ele gostaria. E agora ele nem precisou colocar o código dele lá. Ele usou um código, uma função que já estava no espaço de endereçamento do seu programa. Então, ele fez um ataque de reuso, como a gente chama. Ele reusou o código que estava ali para um outro propósito. Né? Então, esse é o ataque Return to libc. Por que chama Return to libc? Porque a libc é a mais comum, mas, na verdade, você pode retornar para qualquer lugar. Né? Então, bom, o que eu tenho que fazer para fazer esse ataque? Bom, eu tenho que achar os parâmetros, né? Por exemplo, eu tenho que achar a string /bin/bash, se eu quiser abrir um terminal. E como é que eu acho isso? Bom, você busca, né, no espaço de endereçamento do seu programa, né? Você sabe que algum lugar vai estar ali. Então, eu vou recomendar você fazer o seguinte exercício. Pega o GDB, abre um programa compilado em C e executa esse comando de find. E vocês vão ver que em uma certa localização, você vai ter a string, por exemplo, /bin. Você vai ter, na verdade, uma série de strings. Então, procurem quais são as strings que você encontra dentro daquele processo. Todas essas strings elas vão poder ser reutilizadas, né, por um atacante que, eventualmente, comprometa seu processo, que estoure o buffer do seu programa. Certo? Então, tem bastante coisa disponível para o atacante utilizar no seu programa original. Enfim, só para formalizar um pouco, então, e aí fica essa definição de o que é um ataque de Return to libc? É um ataque de buffer overflow em que você explora a existência, né, a função da libc está linkada, né, no seu processo para você reutilizá-la para outros propósitos. Né? Então, esse é um ataque de Return to libc. Bacana. Só que essa não é a coisa mais popular que você vai encontrar hoje em dia. Então, vamos seguir aqui. Por quê? Porque retornar para libc é legal, é bacana, né? Não viola a proteção do bit NX, né? Só que ela é um pouco limitada. Por quê? Porque se você quer voltar para uma função que ela não foi incluída, não foi linkada no seu processo, você não consegue. Se a libc não estiver presente, você não consegue. Então, se eu precisar de uma string que não tiver na memória do processo, eu não consigo, né, usar essa string. Então, seria mais interessante se eu conseguisse retornar para alguma coisa mais flexível, né? Como é que eu conseguiria fazer um retorno mais flexível? Aí os atacantes pensaram, bom, o problema aqui é que eu estou retornando para o começo da função. Então eu estou retornando para quando a função da libc começa a ser executada. Mas isso não é uma limitação real, porque eu só quero executar o começo da função se eu estiver interessado naquela função de fato. Mas se eu não estiver interessado naquela função como um todo, eu estiver interessado apenas num pedaço, eu posso retornar para qualquer posição dentro da biblioteca que faça o que eu queira. Então, se eu estiver interessado num pedacinho da função, que está lá no meio, eu posso pular diretamente lá para o meio e executar aquele trecho. Então, os atacantes pensaram, bom, bacana. Então, agora, em vez de eu executar a função inteira que eu quero, eu vou executar um trecho da função e vou começar a construir meu programa assim. Mas aí tem um problema. Eu só estou executando um trecho. E para eu fazer um programa inteiro, para eu fazer o programa, né, fazer o que eu quero, eu preciso de vários trechos, né? Então eu preciso montar um quebra-cabeça. Eu preciso de um pedaço de código que faz uma coisa, um outro pedaço de código que faz outra, e assim por diante. Aí eu quero juntar esses pedaços de código que estão na memória do seu programa, para quando eles estiverem combinados, eles fazerem o que eu quero. Esse seria o ataque mais interessante de todos. Mas beleza, eu consigo começar o ataque, porque eu faço um hatch para a posição inicial, né, que eu estou buscando.
Mas daquela posição, como é que eu faço para pular para outro trecho que me interessa? Porque o programa, né, na memória, ele não foi construído assim. O programa originalmente foi construído seguindo outra ordem, né, seguindo outro fluxo, fazendo outra coisa. Sou eu, como atacante, que estou tentando pular para vários trechos do programa. Então, eu precisaria encontrar um trecho do programa que pula para outro lugar, né? E aí, bom, qual que é o jeito de eu pular para outro trecho de código, né, para eu chamar outra coisa? Bom, talvez achar um call, talvez achar um jump. Mas pensando no ataque que a gente tem aqui, como é que a gente começa esse ataque? A gente começa sobrescrevendo o endereço de retorno. Então, se a gente tinha um hatch, né, que por algum motivo ele retornava para uma outra função, será que eu não consigo achar um outro hatch naquela função que eu estou indo buscar e fazer aquele hatch ir para o próximo lugar? E na verdade isso existe. Então eu consigo juntar uma série de trechos de código terminados em hatch e fazer cada um dos hatch voltar não para o ponto original, mas para o próximo ponto que eu quero ir. E a essa técnica deram o nome de Return Oriented Programming, ou ROP, que é a programação orientada a retorno. Então é uma brincadeirinha com a programação orientada a objetos, em que aqui, na verdade, eu estou explorando, eu estou abusando das instruções de retorno, não para elas retornarem, mas para elas me levarem para outro trecho. Então essa figura ilustra bem que é a programação orientada a retorno, porque você vai ter um endereço de retorno, como parte lá do seu payload, e esse endereço de retorno ele vai executar um pedacinho de código, que é o que está aqui embaixo. Mas esse pedacinho, ele termina num hatch. E esse hatch vai te redirecionar para outro trecho de código, que é o que está na figura do meio. Esse trecho de código, ele vai executar um pouquinho e vai chamar outro hatch. Né? Então esse hatch vai te levar para outro lugar. E esse outro lugar executa mais um pouquinho e tem um outro hatch. E assim por diante. E se eu concatenar, se eu somar os efeitos desses pouquinhos de instruções que são executadas em cada um, no fim das contas, eu executei, né, um programa inteiro que eu acabei de construir na memória do seu programa original. Fez sentido? Então eu estou pegando a memória do seu programa original, que já estava lá, com o seu código, e estou identificando trechos que, se eu juntar, executam uma outra coisa. Então vamos supor que você tem um trecho de um programa com uma função que soma um valor, outro trecho que subtrai um valor. E você normalmente vai chamando essas funções durante a execução do seu programa. Mas aqui não, aqui eu estou pegando esses trechos e estou pulando fora de ordem. Então, se eu quero fazer um exploit que soma um valor, mas eu não tenho aquele valor lá, eu tenho uma função que soma 2 e eu quero somar 1, eu vou concatenar, eu vou executar a função que soma 2, em seguida eu pulo para a função que subtrai 1, e no fim das contas, o que aconteceu é que meu resultado foi somado de 1, que é o que eu precisava. E aí eu vou concatenando, aí coloca a string para lá, coloca a string para cá, põe na pilha, tira da pilha, move, não move, faz o shor, não faz o shor, você vai juntando todas as operações, para no final o seu programa estar no formato que você precisa para fazer um ataque. Só concatenando, né, uma série de instruções terminadas em hatch. Então é muito interessante esse tipo de ataque, e esse é o ataque basicamente hoje, estado da arte. Se você encontrar um ataque de buffer overflow hoje, é um ataque desse tipo. Não é aquele ataque convencional, que era facinho de fazer, mas é esse ataque aqui, um pouco mais elaborado, em que o atacante tem que identificar os trechos de código e juntar eles na ordem certa, né, para fazer isso funcionar. Certo? Onde é que ele acha esses trechos de código? Bom, como vocês devem imaginar, o hatch ele aparece, em geral, no fim das funções. Né? Então, a função começa, executa uma série de coisas e o hatch está lá no final. Então, em geral, você não dá o hatch lá para o começo da função, igual no return to libc, para começar a executar ela. Você dá o hatch para algum ponto já próximo do final. Porque no finalzinho da função vai ter ali uma ou duas instruções, um pouquinho de instrução que você está interessado, e logo em seguida já vem o hatch. Então, você vai pulando para finais de funções que estão espalhadas pelo seu programa, para você ir juntando instruçõezinhas do processador, mais um hatch, instruçõezinhas, mais um hatch, que estão sempre presentes ali no final do seu código, das funções que estão presentes no seu código. Beleza? Meio maluco,
Mas faz sentido, não faz? Aí vem algumas perguntas. A primeira delas é, tem alguma relação entre os ataques de hop, né, e as arquiteturas modernas que são em 64 bits, em especial a calling convention de 64 bits? E sim, tem toda a relação. Por quê? Porque até então, a gente estava falando da calling convention do C, se vocês se lembram do comecinho da aula anterior, que colocava os valores na pilha. Mas, nos sistemas modernos, eles são 64 bits, né? Então, se você tem um processo compilado de 64 bits, provavelmente ele está usando essa calling convention mais moderna, né, de 64 bits. E como eu falei na aula anterior, essa calling convention, ela passa os parâmetros não na pilha, mas no registrador. E qual que é o problema disso? O problema é que agora eu não consigo fazer mais colocar meus endereços na pilha e simplesmente pegar os dados de lá. Porque agora a pilha, né, não está mais ali, a função não passa mais os valores ali. Os valores agora estão em registradores. Só que eu controlo a pilha, porque, né, o buffer overflow, o buffer está na pilha. Então eu estou controlando a pilha, mas eu quero acessar os argumentos do registrador. Então eu estou com uma desincronia, um desacoplamento entre o que eu tenho acesso e o que eu quero fazer. Porque na calling convention de 64 bits, né, os parâmetros estão no registrador e o meu buffer overflow acontece na pilha. Então como é que eu faço, né, para da pilha, né, dos valores que eu consigo colocar ali na pilha, eu pegar os valores do registrador? Eu tenho que achar uma forma de fazer isso. Bom, vocês se lembram qual que é a forma que o processador tem de pegar valores da pilha e botar no processador? É fazer um pop, né? Então é tirar um valor da pilha. Então, vamos voltar para a figura. Além das instruções que você quer executar de fato, fazer um shor, fazer um add, enfim, executar uma instrução, você tem que pegar o valor de retorno, né, para você poder pular, da pilha. Então vocês vão ver que geralmente a cara desses trechos de código é algumas instruções, mas também uma série de pop, né? Então você tem um pop da pilha. Por quê? Porque você bota o valor na pilha e aí você pula para um lugar, né, para um trecho de função que faz o quê? Tira um valor da pilha e dá um hatch, né? O final das funções geralmente é assim, né? Quando você chama uma função, você bota algo na pilha e começa a executar. No finalzinho da função, em geral, você dá um pop, né, para tirar o valor da pilha e faz um hatch. Então, se eu pular para o finalzinho da função, eu vou ter uma instrução, que eu estou procurando, provavelmente, e também um pop e um hatch, que tira um valor da pilha e dá um hatch. Então, olha que interessante. Então, se eu pular para vários finaizinhos de funções que estão no meu programa, eu vou ter vários pop e hatch. Então, eu consigo ir tirando valores da pilha e dando hatch. Então, o que o atacante faz? Como é que ele faz o payload dele parecer agora? Então, agora, em vez de ele colocar um shellcode lá no buffer para estourar e um endereço de retorno, o que ele coloca no buffer são vários endereços de retorno. Ou seja, são os endereços de cada um dos finalzinhos de função que ele vai pular. Porque o que acontece? Na primeira vez que o programa retornar, ele vai pegar esse endereço de retorno e vai pular para esse lugar. E esse lugar vai ser o finalzinho de uma função. Esse finalzinho de uma função vai executar alguma coisa, né, uma instrução, e vai fazer um pop. Quando executar o pop, o que ele tira da pilha? Outro endereço de função que estava lá no buffer que ele estourou. E aí ele vai fazer o quê? Hatch para aquele valor. Então, quando ele faz o hatch para aquele valor, ele pula para outro finalzinho de função. Quando ele pula para lá, vai ter o quê? Instruções, vai ter um pop que vai tirar o quê? Outro valor que ele colocou na pilha. E vai pular para lá. Então agora, o estouro do buffer que o atacante faz é colocando todos os endereços dos trechos de código que ele vai executar. E assim a pilha, né, o sistema vai retirando da pilha cada um daqueles endereços e vai dando hatch para lá. Mas como cada um daqueles endereços, na verdade, também faz um pop e um hatch, eles vão sendo, né, executados em seguida através de uma série de pops e hatches. E assim, né, eu junto esses trechos de código e faço ele ser executado. Inclusive no caso de 64 bits, em que os argumentos estão no registrador. Por quê? Porque se eu pular para um trecho que faz um pop, eu consigo tirar o valor da pilha. Se eu pular para um trecho que faz um push, eu consigo botar o valor na pilha. Então eu pulo para um trecho de código que manipule a pilha, né? Ou que manipule o registrador.
E aí, assim, a partir dos endereços que eu coloquei na pilha, eu vou manipulando também o estado do registrador. Então não tem problema que a calling convention mudou agora para usar o registrador. Eu vou pular para um trecho de código, então, que manipule, né, o registrador. Então, o atacante resolveu assim o problema aí, criou esse tipo de ataque, que é o ataque mais popular atualmente. Beleza? Próximo problema. Então, como é que eu acho esses trechos de código, né? Porque o atacante ele vai sair procurando na mão, assim, fala, não, agora eu vou juntar esse trecho com esse trecho e aquele trecho. Não, não é assim que funciona, né? Seria muito complicado. Então, é óbvio que se desenvolveu ferramentas para fazer isso. Então, o atacante, basicamente, ele escreve o programa que ele quer executar e aí ele começa a procurar dentro do seu programa, né, aonde ele acha aqueles trechos. E aí depois que ele acha os trechos, ele só cola na ordem certa, né? Então, basicamente, ele faz o processo de trás para frente, né? Ele não sai procurando cada um, né? Primeiro ele faz o que ele quer e depois ele busca se no seu programa tem aqueles trechos, né? Como que ele busca? Então, bom, vocês já devem ter feito isso, né? Que é o disassembly, né? A desmontagem de um pedaço de programa. Então, vocês vão ver aqui, né? Que eu dei um exemplo aqui do LS, né? Sendo desmontado. Você tem uma série de instruções aqui contidas no LS, né? Que compõem o binário da LS. Em x86 tem uma característica interessante que vocês conseguem ver aqui. As instruções, elas são de tamanho variável. Quer dizer, cada instrução pode ter um tamanho, um número de bytes diferente. Então, provavelmente vocês estudaram MIPS, né, ou alguma arquitetura do tipo, que as instruções tinham um tamanho fixo, por exemplo, 32 bits. Então, todas as instruções tinham o mesmo tamanho e os endereços eram todos, né, pulados de 4 em 4 bytes, por exemplo, PC mais 4 toda vez. Mas aqui vocês veem que não é assim, né? Cada instrução tem um tamanho. Então, a primeira instrução tem ali 4 bytes, né? Mas a segunda instrução já não tem mais 4 bytes, tem 7 bytes, né? Então, assim, e vocês veem que o endereço, então, vai variando, né, de cada instrução de acordo com o tamanho dela. Por que que isso é importante? Porque, como a arquitetura x86 é de tamanho variável, o processador ele não limita para que ponto, né, você vai pular. Você pode pular para basicamente qualquer lugar, porque as instruções, né, têm essa variação. E o que que isso causa? Isso causa que o atacante ele não precisa identificar a função já uma instrução já existente lá. Ele, de certa forma, ele pode criar uma instrução, ele pode descobrir uma instrução lá, que originalmente não estava lá. Como assim? Então, olha esse exemplo que interessante que eu vou mostrar. Então, a gente tem aqui um trecho na primeira lista, aqui no primeiro código, da desmontagem, né, do disassembly de uma DLL do Windows, uma função original do Windows, que não é maliciosa, é uma função nativa do sistema. Então, a gente vê ali na primeira linha, que começa ali no endereço C08, e tem esse número de bytes, né, esses 4 bytes, que corresponde a um add ali num registrador XMM, que é um registrador de ponto flutuante. Então, essa é uma instrução de ponto flutuante, certo? Então, instrução tranquila, faz um add e beleza. Então, ela é composta por alguns bytes. Então, na posição ali 8 tem o primeiro byte, na posição 9, 0F, na posição 0A vai ter o 58 e assim por diante. Mas como as instruções são de tamanho variável e o processador deixa eu pular para qualquer lugar, eu não preciso pular para o 08, que é o começo dessa função, dessa instrução originalmente. Eu posso pular para o meio dessa instrução. Então eu posso pegar e falar, olha, faz o hatch agora para o C0A, em vez de para o C08. Então, em vez de começar a executar essa função de add, de ponto flutuante, ele vai começar a executar a função no C0A, que é o byte 58. E aí ele vai executar a sequência 58, C3 e assim por diante. Certo? Que é a sequência que está no meio da instrução. Só que, enquanto a instrução original era um add de ponto flutuante, o que é a instrução começada em 58? É um pop. E o que é um C3, que fazia parte daquela instrução? É um hatch. Então, na verdade, aqui ele encontrou um pop e um hatch no meio de uma instrução que sequer era um pop e um hatch. Então você pode descobrir instruções que te ajudem no meio do código original do seu programa. Então, se eu for pulando para trechos de código do seu programa, para bytes que estão na memória, eu consigo achar instruções ali que são úteis para montar o ataque, vou fazer uma sequência dessas instruções e pronto, construir um ataque no meio do seu programa
com uma sequência de instruções que quem programou aquele programa ali, originalmente nem pensou que estaria lá, o compilador nem gerou aquelas sequências, mas por usar esse desalinhamento, né, por abusar dessa característica da arquitetura, o atacante conseguiu encontrar essas funções, né, e fazer esse ataque desse jeito. Então, é por isso que esse ataque é tão popular hoje em dia, porque você encontra muita coisa, né, misturada ali no meio do seu programa, muita coisa que você consegue reutilizar, né? Por isso um ataque de reuso de código. Certo? Então, para formalizar, como a gente sempre faz, aqui a gente tem o conceito de gadget, né? Um gadget para a gente aqui é essa sequência pequenininha de instruções, né, que terminam com um pop e um hatch, certo? Então, esse trechinho, esse finalzinho de função, agora ele tem um nome, a gente vai chamar de gadget. E a gente vai ter um gadget chain, né, uma cadeia de gadgets, que é quando o atacante ele coloca esses gadgets um voltando para o outro. Então a gente vai ter uma cadeia de gadgets, certo? E a gente vai ter um ataque hop, que é quando a gente tem, né, uma exploração de um estouro de buffer usando, né, um gadget chain, né, uma sequência de gadgets usando esses hatches para aninhar, para fazer a sequência e montar o ataque. Então esse vai ser um ataque hop, certo? Bacana. Então a gente fecha aqui a parte dos ataques. Vocês conhecem agora qual é o ataque mais recente que a gente tem para explorar buffer overflow. Vamos falar do outro lado agora, então, que é como é que a gente se defende contra esse tipo de ataque, certo? Então a primeira coisa que a gente vai falar é a forma mais elementar de se defender, que é não deixar ter um bug de buffer overflow, certo? Se a gente escrever um código melhor, não deixar o programa vulnerável, a gente não tem um buffer overflow, né? Então, pelo menos, a gente busca diminuir a chance de ter um bug de overflow que possa ser explorado. Então, como é que a gente escreve código mais seguro? Bom, vamos voltar lá para o caso da string copy, que a gente fez aquele exemplo mostrando que ela era vulnerável. Qual que era o problema da string copy? É que ela não tinha limites, né, para o número de bytes que ela ia copiar, para o tamanho do buffer. Então a gente colocava uma origem e um destino, e ele copiava tudo que tinha na origem para o destino, mesmo que não coubesse, né? Então provavelmente vocês sempre escreveram código assim, usando string copy. Mas a gente tem versões da função string copy que são mais seguras. São chamadas as funções seguras, safe functions. Que no caso é string n copy, né? O n é do número de bytes, é number of bytes que aquele buffer tem. Então ela tem esse protótipo aqui, da segunda lista, que vocês veem que ela é muito parecida com a primeira, mas você coloca o número de bytes que vai ser copiado. Ou seja, o número de bytes que cabe no buffer de destino. Porque se na entrada tiverem mais bytes do que no buffer de destino, essa função para a cópia. Ela não copia os bytes excedentes. Então esse buffer não estoura se você usar essa função. Certo? Então a partir de agora, por favor, só utilizem, né, a versão segura, né, da string copy. E também das outras funções. Sempre que você for utilizar uma função, procura na internet. Geralmente tem uma versão segura dessa função. Segura no sentido de controlar o número de bytes que vai ser copiado. Então, se você colocar mais bytes do que o buffer consegue suportar, ela vai parar. Isso vai dar um problema no programa? Não, depende, né? Se você tinha muitos bytes para copiar, você não copia todos. Mas o que você faz depois? Você verifica, né? Eu enchi o buffer ou não enchi? Se você encheu o buffer, você sabe que você tem que agora fazer um tratamento, né? Por que teve mais bytes do que o esperado? Já nos casos benignos, a função vai funcionar sem problema, vai retornar ok, copiei o número de bytes correto e o seu programa segue. Ou seja, uso de uma função segura, mais verificação de erro, é uma forma de diminuir, né, os problemas de buffer overflow, né? Diminuir a chance de ter um bug desse tipo. Quando que esse tipo de coisa acontece? Isso acontece nas linguagens de programação que são chamadas inseguras. Inseguras por quê? Porque alguém vai te invadir por causa disso? Não, não é inseguras nesse sentido. Uma função insegura é uma função que é uma linguagem de programação que não verifica, por exemplo, o tamanho do buffer, né? Então, um exemplo de linguagem insegura quanto ao tipo de dado, né? Uma type unsafety, como a gente diz, é a linguagem C, como a gente está mostrando aqui, porque a linguagem C, né, tem funções que manipulam o buffer diretamente sem verificar, né, os limites dele. Mas tem linguagens que são tipo seguro, né, type safety.
Por exemplo, Python. Então, quem já programou em Python sabe que você pode usar uma string ali, e quando você faz uma cópia de string, você não tem que chamar string copy, ele copia para você, e você não tem que se preocupar com o tamanho do buffer. Como é que Python faz isso? É mágico, ele sabe o tamanho da string por mágica? Então, não é bem assim. Então, eu queria mostrar para vocês como é que funciona numa linguagem mais moderna, né? Uma linguagem mais alto nível, né? A manipulação de string. Então, quando você declara uma string em Python, por baixo, ele não declara uma string em C, né? Vocês sabem que Python ele é interpretado, né? Tem um interpretador mais popular que é o Cython, né? Que ele é escrito em C. Então, no fundo, quando você roda um código em Python, tem um código em C por baixo rodando. E esse código, quando você declara uma string em Python, ele não simplesmente faz uma string do C. Se ele simplesmente fizesse uma string do C, ele seria inseguro. O que ele faz, na verdade, é algo parecido com o que está mostrado na primeira figura, na primeira lista aqui. Que é, a string é uma struct. E nessa struct ele sabe qual é o buffer de C, normal, buffer de char, mas ele sabe também qual é o tamanho máximo desse buffer e quantos bytes estão sendo usados. Então, quando você manipula uma string em Python, por baixo você está manipulando uma struct desse tipo. Por que isso é importante? Porque quando você tenta, por exemplo, concatenar duas strings, que é uma operação que podia dar um overflow, né? Porque você pode tentar colocar mais bytes na concatenação do que o buffer original aguenta, na verdade, o que ele faz é fazer essa verificação da segunda lista, que é o tamanho somado de cada uma das strings é maior do que o tamanho do buffer que eu tenho? E se for, ele não vai deixar copiar. Ou ele vai automaticamente fazer um realloc para você, vai aumentar o tamanho do buffer e aí sim vai copiar. Então é por isso que o Python é uma linguagem segura quanto ao tipo de dados. Porque por baixo ali dos panos, ele está fazendo essas verificações de tamanho da string para você, mesmo que seja em C. E o que ele te apresenta já é uma versão segura da função, já é uma versão que não tem risco de dar overflow. Né? Então, em relação a bug overflow, é sempre preferível usar uma linguagem que é segura quanto ao tipo de dados, que vai verificar os extremos do buffer para você, para não deixar ter esse tipo de overflow. Certo? Né? Então, só para lembrar, o que é uma versão segura da função? É uma versão da função que verifica os limites do buffer para não deixar estourar. Certo? Então, lembrem-se, usem funções seguras. Beleza, mas esse não é o único tipo de proteção que a gente tem contra ataque de buffer overflow, né? Porque, bom, sei lá, o cara pode não ter usado a função segura. Vocês sabem, dá para usar a string copy até hoje, mesmo ela sendo insegura. Então, nada impede, né, alguém de usar essa função. Então, quais são as outras técnicas, os outros mecanismos, outros métodos que a gente tem para tornar o sistema mais seguro, diminuir os ataques? Bom, alguns mecanismos contam com o suporte do compilador e do sistema operacional, né? Então, quem gera o código e quem carrega o código vão atuar ali para fazer marcações, né, do buffer para tentar deixar isso mais seguro, né? Então, que tipo de marcações são feitas? Bom, uma das marcações é o que se chama canário de pilha. Então, o que é um canário de pilha? Canário é um valor que o compilador vai colocar na pilha para marcar quando o buffer termina. E para que isso serve? Bom, pensa, numa execução normal, você vai ter o buffer e vai ter o canário. Então o buffer vai ser preenchido com os dados, o buffer não estoura e o canário então vai seguir intocado, né? Ou seja, tem um valor ali na pilha depois do buffer, que eu sei qual é, porque fui eu que coloquei. Se depois de operar sobre o buffer o valor continuar ali, quer dizer que o buffer, né, não estourou, não vazou dados do buffer para aquele valor. Bacana, a execução foi ok. Mas se o buffer estourar, o valor do canário vai ser sobrescrito pelos bytes, né, que vazaram, né, do buffer. E o valor do canário vai mudar. Né? Então, se eu verificar o valor do canário da pilha antes e depois de chamar a função que manipula o buffer, eu consigo saber, né, se aquilo vazou ou não. Né? Se eu consigo ver que aquela verificação ali do buffer teve algum problema ou não. E aí eu consigo detectar, né, que a pilha foi alterada, que ela teve um vazamento de memória, enfim, que ela foi explorada, né? Vocês talvez já tenham visto essa mensagem quando aparece no seu programa Stack Smashing Detected,
que é o stack smash? Vazou o dado aqui, né? E o canário está identificando isso, né? Então é uma proteção do compilador em conjunto com o SO. Então o compilador, quando ele percebe um buffer, ele já deixa um espaço reservado ali depois do buffer para colocar o canário. E quando você está executando, o SO te ajuda a preencher o canário com um valor ali e também depois a verificar. Então, sempre que você manipula a pilha ali, vai ter em algum momento um trecho de código que o compilador gerou que lê o canário e verifica se o canário antes e depois está batendo, certo? Por que chama canário? Isso é uma história interessante. Porque em mineração, quando o pessoal ia para as minas, entrava nas cavernas, o nível de oxigênio ia diminuindo, né? Mas as pessoas demoravam para perceber que o nível de oxigênio baixou, e quando elas percebiam era tarde demais, né? Eles já estavam com hipóxia e acabavam morrendo, né? Não dava tempo mais de voltar. Então eles passaram a levar um canário, né? Um passarinho mesmo, junto com eles, porque o passarinho era muito mais sensível. Então, quando o passarinho começava a acusar a falta de oxigênio, eles percebiam que a situação estava ficando perigosa e já voltavam, antes de ficar perigoso para eles próprios, né? Então eles usavam um canário chamado canário de mina. E aqui a ideia é mais ou menos uma analogia. Então, vamos colocar um número ali como se fosse um canário, porque se esse número for modificado, eu já paro ali mesmo, antes mesmo de deixar o programa continuar e ser explorado, né? Então, é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo. Então, um compilador moderno vai colocar um canário na sua pilha. Mas a solução de canário é perfeita? Não, ela não é, porque você pode imaginar, um canário, ele é só um valor que é colocado na pilha. Se o atacante, de alguma forma, a gente não vai entrar aqui na discussão de como, mas ele conseguir adivinhar o valor do canário, ele vai fazer um buffer overflow que sobrescreve o canário com o valor correto e continua fazendo o overflow dali em diante. Quando houver a verificação, o valor do canário vai estar correto, não vai ser detectado o problema na pilha e ele vai continuar sendo executado, certo? Então, é possível de ultrapassar essa proteção do canário com um esforço individual, né, de adivinhar ali qual é o canário que vai ser executado, né? Se o canário não for bem implementado, por exemplo, um canário idealmente ele deveria ser um número aleatório, mas se o atacante descobre que o número não é aleatório, ele consegue adivinhar qual vai ser o número, então ele faz um estouro de pilha sobrescrevendo o canário com o valor correto, e aí o ataque continua funcionando. Então é por isso que chama uma mitigação. Você diminui as chances do ataque funcionar, mas você não elimina completamente o problema. Certo? Então essa é uma estratégia. Então, só para formalizar, como sempre, o que é um canário? Então um canário é esse delimitador, esse marcador, né, dos limites de um buffer dentro da pilha. Certo? Continuando, o canário ele é uma solução de compilação, né? Então você tem que compilar o seu programa com o canário para ele funcionar. Então isso só funciona para programas recentes, né? Programas que você vai escrever. Então você escreve o programa e compila com o canário. Mas se o programa ele já foi escrito e já foi compilado sem o canário, né, essa proteção ela não vai estar disponível, né? E infelizmente a gente roda muita coisa nos nossos computadores antiga, que foram compilados sem essas proteções, né? Então tem muito software que a gente roda que não tem canário de pilha, né? Então a gente tem que encontrar outras soluções, outros mecanismos para poder mitigar eventualmente esse tipo de ataque. Então vamos ver quais são, né, os outros mecanismos, né? Quando um canário, por exemplo, não está disponível. Um outro mecanismo que a gente tem é o chamado ASLR, ou Address Space Layout Randomization, né? Aleatorização do espaço de endereçamento. O que é isso? Bom, pensa comigo. O atacante, ele vai sobrescrever o buffer, enfim, vai botar o endereço de retorno, vai botar os gadgets do ROP lá, enfim, planejando voltar, né, fazer a execução e ir para um determinado endereço, certo? Então, por que o ataque funciona? Funciona porque na máquina dele, ele tem o programa vulnerável, igual você tem na sua máquina. E ele testa na máquina dele esse programa e vai escrevendo o exploit na máquina dele. Aí chega uma hora que ele tem um exploit funcionando, certo? Então o exploit funciona na máquina do atacante.
qual que é a hipótese do atacante? Bom, se eu pegar esse exploit e mandar para alguém, e o programa que a pessoa tem é exatamente o mesmo programa que eu, esse exploit que funcionou comigo vai funcionar na máquina dela, certo? Então, quando eu falo que o atacante descobre o canário, descobre o endereço, descobre tudo isso, ele não descobre na sua máquina, ele descobre na máquina dele. E aí ele faz o exploit e distribui. E aí, se a sua máquina, se o seu programa for igual a dele, você vai ser explorado, né? Porque o exploit funciona igual nos dois. Quando que essa premissa é violada? Ela é violada se as posições de memória na sua máquina forem diferentes das posições de memória da máquina do atacante. Porque aí ele escreve o exploit indo para um lugar, mas na sua máquina as bibliotecas estão em outro lugar. Então o que as pessoas pensaram? Bom, vamos fazer um mecanismo de aleatorização para que cada vez que eu rode o meu programa, as coisas estejam em um lugar diferente. Com isso, se o atacante escrever um exploit fixo, que sempre pula para o mesmo lugar, esse exploit só vai funcionar naquela execução. Porque quando ele pegar aquele programa e colocar na minha máquina, a pilha, as bibliotecas, etc., elas estão em posições diferentes. E aí aquele programa vai crashar, porque eu vou pular para um lugar que não deveria ser pulado, né? E vai dar um problema na execução. Então essa é a ideia da aleatorização de endereços, como vocês podem ver na figura, né? Então cada figura dessa representa uma execução, e cada execução vocês podem ver que os componentes, né, do espaço de endereçamento do processo estão posicionados no lugar, né? Uma hora eles estão para baixo, outra hora eles estão para cima, cada hora no endereço, né? Então a tentativa de aleatorizar os endereços para que o atacante não consiga adivinhar, né, onde as coisas vão estar, né? Então você diminui a chance. É uma defesa probabilística contra o tipo de ataque, certo? Então, só para mostrar como é que isso acontece. Então, eu peguei aqui 3 bibliotecas do Windows, né, e fiz 2 execuções. E vocês veem que o endereço da biblioteca, em cada execução, está no lugar. Cada uma delas, em cada execução, está num endereço diferente. Então, cada vez que você executa um programa, se você fechar e abrir de novo, ele começa a ser executado de outro endereço de memória. Quando você reinicia seu computador, os programas são carregados em outros endereços de memória. Então, tem uma aleatorização proposital desses endereços, certo? Então, para formalizar, a SLR é essa aleatorização proposital de endereços visando bloquear ataques de offset fixo. O que quer dizer offset fixo? Quer dizer esse ataque que o atacante ele descobriu na máquina dele o endereço e ele tenta usar o mesmo endereço em outro lugar, quer dizer, é um valor fixo. Se ele tentar usar um valor fixo, a aleatorização vai dar conta de bloquear isso. Beleza? Mas, lembre-se, offset fixo. E se o offset não for fixo? Isso é, se o atacante ele conseguir, assim como ele descobrir o valor do canário, e se ele descobrir o valor da aleatorização? É possível, não é? Então, é possível. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo, né, 2 exemplos de 2 artigos, né, que são assim, estado da arte, é o que está acontecendo hoje em dia, assim, em termos de pesquisa, né, nessa área de defesa. Então, é o pessoal tentando, por exemplo, verificar se a aleatorização, por exemplo, é bem feita ou não. Por que a aleatorização não seria bem feita? De novo, uma aleatorização boa deveria ser, como o nome diz, aleatória, completamente aleatória. Cada vez, né, carrega no lugar. Mas pode ser que a coisa não foi bem implementada, que a aleatorização não foi tão boa assim, e o atacante consiga prever onde a stack vai ser localizada, por exemplo. E se ele conseguir prever, pronto. Agora você consegue fazer o ataque novamente. Então tem 2 pesquisas que eu mostro aqui que o pessoal conseguiu quebrar essa aleatorização de endereço, né? É óbvio, é um ataque que vai ficando mais sofisticado, né? Mas é possível, pelo menos em teoria, para questões experimentais, né, quebrar essa proteção e descobrir onde é que as coisas vão estar posicionadas, né? Então, ficar esperto. Então, vamos tentar de outra maneira. Será que tem mais alguma coisa, então, que a gente pode fazer para se defender desse tipo de ataque? Porque, não sei se vocês notaram, mas no fundo a gente está tentando mitigar os efeitos colaterais, né? Então, já que acontecer um ataque, como é que eu impeço ele
de pular para o lugar certo, como é que eu impeço de ser reproduzível, como é que eu impeço de executar. Eu estou tentando impedir, então, o atacante de, né, agir maliciosamente uma vez que ele estourou o buffer. Então vamos ver mais uma que tenta impedir isso. Então agora, as chamadas Control Flow Protections, né, que são as proteções do fluxo de controle. O que é isso? Bom, seu programa ele tem um fluxo, né, ele tem uma série de if, else, for, ele tem uma lógica ali que ele deve seguir. Quando tem um ataque, essa lógica é quebrada, certo? Então ele começa a executar e em algum ponto ele vai executar alguma outra coisa que é o que o atacante quer, e não o fluxo original, né? Então o fluxo original é perdido. Então, o que essas técnicas agora que eu vou mostrar tentam fazer é proteger o fluxo original. Quer dizer, elas aprendem de alguma forma como é que o programa normalmente opera, e se o programa operar muito diferente, elas bloqueiam, elas falam, olha, você está indo por um caminho que você não costumava ir, então isso aqui está meio suspeito, né? Então, basicamente, a ideia é essa. Então, primeira política de controle de fluxo, a gente já viu na aula anterior. Né? Agora eu estou dando um nome mais bonito para ela, que é Write, Shore, Execute. Vocês lembram? O shore é quando ou uma coisa ou outra, né? Então, Write, Shore, Execute é ou eu escrevo ou eu executo. Ou seja, nas páginas que eu posso escrever, eu não posso executar. Por exemplo, a pilha. E nas páginas que eu executo, por exemplo, o código, eu não escrevo, porque eu não quero, né, quebrar o código que eu estou executando com uma escrita, escrever outra coisa lá. Então, ou uma coisa ou outra. Como é que eu garanto isso? Com o bit NX. Né? Então, a gente já viu isso na aula anterior. É uma das primeiras proteções que surgiu. E a gente pode conferir, né, as máquinas modernas, quase todas têm bit NX. Então, se vocês forem agora no terminal e derem esse comando, cat/proc cpu-info, vocês vão ver uma série de letrinhas lá. Né? Eu separei algumas aqui, na parte das flags. Se você for uma pessoa curiosa, eu recomendo, pesquisa no Google cada uma dessas letrinhas, que vocês vão ver que existe hardware associado a cada uma delas, fazendo uma série de coisas no seu processador. Então, além da função principal, né, da LU, ali, de fazer os cálculos, essa série de letrinhas é uma série de hardware que está ali dentro, executando uma série de coisas para te dar mais proteção, aumentar a sua performance, gastar menos energia. E vocês vão ver que uma das letrinhas, né, por exemplo, nesse caso aqui a última, é ali, ó, NX. Quer dizer, nessa máquina que eu testei, o meu processador tem bit NX, ele implementa essa política de que ou write ou execute. Eu não executo páginas escritas, eu não escrevo em páginas de código, como eu comentei na aula anterior. Então, né, só para formalizar, né, de novo, então, o write, shore, execute é essa política, né, sobre as páginas de memória que fala, né, que ou executa ou escreve. Né, os dois juntos ao mesmo tempo, não. Vamos falar então também de CFI, que é uma outra forma de fazer isso, né? Como é que é essa outra forma? Bom, dá uma olhada nesse programa aqui. Esse programa tranquilo, né? Também hipotético, né? Que é uma main, então quando ela começa a executar, ela faz um printf falando, bom, oi, né? Comecei aqui. E em seguida ela chama uma outra função lá com argv. Que função? Não importa, né? Uma função vulnerável. É uma função que tem um buffer overflow que o atacante vai tentar explorar, porque ele tem o controle do argv ali, né? Então ele pode passar uma entrada ali para o programa e tentar explorar. Então, função vulnerável. Como é que é o fluxo original dessa aplicação, quando eu estou executando e o argv é bem comportado? Então, tem a main, que vai para o printf volta para a main, certo? Depois, a main chama a função vulnerável. A função vulnerável não vai estourar o buffer e volta para a main. E aí o programa termina. Então, vai e volta, vai e volta. Mas, quando ocorre uma exploração, não é isso que acontece. Então, veja bem, a gente tem ali todos os componentes. A gente tem a função main, a gente tem o printf, a gente tem a função vulnerável, e a gente tem uma função ali que nunca é chamada, que não deveria ser chamada. A função que vocês viram no código ali, ela não existe, não está ali, não faz parte da minha aplicação. É um trecho de código que está ali no meio, mas eu não chamo ele, não é parte do fluxo original. Então o que acontece? Quando a main começa, ela faz um call para o printf. Vocês estão vendo ali na primeira setinha.
printf executa e faz o quê? Volta para main. Então, esse é um fluxo íntegro, né? Por isso que a técnica aqui vai chamar de CFI, né? Integridade do fluxo de controle. Aí eu chamo a função vulnerável. A main faz um call lá, né, para a função vulnerável. Essa função vulnerável, assim como no caso do printf, deveria fazer um retorno para a main, se ela funcionasse corretamente. Mas ela não funcionou. Teve uma exploração. E a exploração faz o quê? Faz um hatch e vai lá para a função que não era chamada, para a função que não devia participar, né? Então agora, antes a gente tinha um acoplamento. Cada call tinha o seu hatch, né? O call do printf teve o hatch do printf. Agora não. O call da função vulnerável não tem um hatch da função vulnerável. O hatch dela foi lá para o outro lado. Ou seja, teve uma violação do fluxo. Então, algumas técnicas tentam detectar essa violação de fluxo e falar, olha, está indo para outro lugar, não está indo para onde deveria, parem essa execução. Então, essa é uma forma de tentar verificar, né? Se você souber mais ou menos como é que o programa funciona, né? Você conhecer a lógica dele, você consegue detectar que ele está indo para outro lugar. Como que você detecta isso? Bom, para você chamar uma função, vocês lembram, vocês colocam na pilha, né? Então vocês colocam na pilha, faz um push dos dados do valor da pilha, depois faz um hatch. Então, cada call dos valores na pilha, dos valores para chamar uma função, tem um hatch associado. Então eu poderia fazer uma pilha só de chamadas de função. Fiz um call, fiz um hatch, fiz um call, fiz um hatch, e aí eu vou preenchendo a pilha com essas chamadas de call e hatch. E isso tem um nome. Isso se chama shadow stack, é uma pilha sombra. Que é, para cada vez que eu chamo uma função no meu programa, tem alguém monitorando, né, esse programa que faz uma sombra. Ou seja, ele fala, olha, chamou essa função, voltou da função. Chamou a função, voltou da função. Então isso já foi proposto. Então o que eu estou mostrando aqui é uma shadow stack, é uma pilha sombra, de endereços de chamada de função. Então, pela corzinha, vocês conseguem ver quando que os endereços batem, né? Então, endereço de um lado com o endereço do outro, e vocês veem, foi para essa função, voltou da função, foi para a função, voltou da função. E você vai monitorando isso o tempo inteiro para ver se em algum momento eu vou para uma função e não volto mais dela. Se eu não voltar mais dela, significa que deu algum problema na execução dela e eu preciso, né, observar, monitorar, ou eventualmente bloquear. Problemas aqui. É caro. Porque eu preciso, além de executar o programa, eu preciso monitorar o tempo inteiro. Eu preciso de tempo real ficar ali acompanhando, né, se está tudo ok. Então, ao mesmo tempo que eu estou rodando o programa, eu tenho que ficar gastando, né, CPU para monitorar. Então, como é que tem sido proposto para resolver esse problema? Adicionando hardware. Então, agora, nos futuros processadores, vai ter mais uma letrinha daquelas, né, que é um hardware que implementa uma shadow stack em hardware. Então, sempre que você fizer um call de uma função no seu programa, o hardware vai automaticamente fazer esse call, colocar numa pilha separada, uma pilha em hardware, não a pilha do software mais, não a pilha do seu programa, uma pilha dele. E ele vai acompanhando o seu programa. Foi função, voltou da função, foi função, voltou da função. Se não bater, o próprio hardware vai falar, a partir de agora, me recuso a rodar esse programa, porque não está batendo mais as chamadas de função, certo? Então, eu deixei aqui o manual da Intel, onde eles explicam direitinho como é que essa técnica funciona no processador deles. Ou seja, uma técnica recente, lançada nos últimos anos, né? A maioria dos processadores nem tem essa técnica ainda, daqui para frente que vai surgir. E coloquei também como a Microsoft e como o Google estão implementando isso nos produtos deles, né? Então, por exemplo, no Google eles descrevem que o Chrome já é monitorado por essa técnica. Então, se você usar a versão mais recente do Chrome e utilizar um processador moderno, você vai estar protegido com essa técnica. E isso é muito importante, porque pensa bem, um browser, ele basicamente é um grande buffer que recebe dados não confiáveis da internet, né? Você acessa um site, você nunca sabe o que aquele site vai te mandar. Então, pela rede, vem os dados do site que enche o seu buffer. Se você entrar num site malicioso, o site pode encher o buffer do Chrome e tentar estourar a pilha do Chrome. Então, desse jeito aqui, eles tentam evitar que o navegador seja explorado, porque o hardware
vai estar lá monitorando o tempo todo. Cada página do Chrome que você abre, ele vai estar vendo lá. Fez call, fez hatch, fez call, fez hatch. Opa, fez um hatch para outro lugar, algo de estranho está acontecendo. Então isso vai acontecer em tempo real com o processador lá, com o hardware adicional, fazendo isso para você. Então, esse é o estado da arte, essa é a técnica mais recente que a gente tem assim, para monitorar esse tipo de coisa. Certo? É perfeito? Não, não é perfeito, porque, de novo, já encontraram uma forma, em um caso bem especial, né? É bem específico, mas existe um caso em que isso falha. Já encontraram uma forma de você retornar para um lugar que é permitido, certo? E isso aqui, em geral, acontece dentro do kernel. O kernel, ele tem umas exceções, né? Umas coisas meio esquisitas que acontecem lá dentro, e o pessoal já mostrou que se você explorar essas coisas esquisitas dentro do kernel, dá para fazer um buffer overflow do kernel. Então, de novo, estado da arte em pesquisa, esse é o ataque mais recente, mais avançado que a gente tem nesse sentido. É óbvio, de novo, tá ficando mais raro, né? Antes o buffer overflow era fácil, era só para encher a pilha, agora, né, tem que cuidar de uma série de coisas, um monte de caso específico, tá ficando mais difícil, isso é bom, mas ainda não é impossível. Então, tem uma forma específica de violar essa política. Quem tiver interessado, tem o link do paper para conferir. Mas, de novo, para formalizar, né, o que é um CFI? Então, é uma política, né, do controle de execução, né, para ver se o fluxo está de acordo com o que se deveria. Né? Então, a gente fala, em geral, de uma política de CFI. Né? Qual que é a política que deve ser seguida? Quais são as coisas esperadas que o programa pode fazer e qual que não pode? Para onde ele pode ir e para onde ele não pode? E uma das políticas, né, a mais tradicional, é a que a gente chama de call hatch. Quer dizer, tem que ter um parzinho. Para cada call, tem que ter um hatch. Então, essa é a política de controle de fluxo mais utilizada, né, mais tradicional. Mas vamos supor, então, que você está naquele cenário que tudo foi possível. O atacante, então, ele sobrescreve o canário, ele quebra a aleatorização, ele entra em kernel e explora a exceção para fazer o ataque. É o pior caso possível. E ainda assim, eu quero detectar. Então a pergunta é, o que eu faço quando eu já não sei mais o que fazer? Porque eu apresentei todas as técnicas até agora e sempre tinha uma formazinha de bypassar essa técnica. Então, bom, quando a gente não sabe o que fazer, a gente dá uma solução que tem um nome bonito de heurística. Né? O que é heurística? No fundo, é um chute. Então, vamos fazer um chute aqui para tentar fazer alguma coisa e detectar. Né? Então, heurística pode ter várias, cada um pode desenvolver as suas e elas podem ser boas ou ruins. Né? Então, não vou dar um curso inteiro sobre heurísticas, mas para ter uma ideia, vamos pensar numa heurística. O que uma heurística pode ter a ver com um ataque? Então, bom, vou pegar um ataque, né? Vou pegar um payload. O payload, vocês lembram, agora, no ataque ROP, ele é composto dos gadgets, né? Então, eu vou pegar o gadget, vou escolher uma característica dele e vou tentar detectar. Vai funcionar sempre? Não, vai funcionar às vezes. Por isso que chama heurística, né? Então, às vezes funciona, às vezes não, né? É um chute, né? Então, um exemplo de uma heurística. Bom, eu posso me basear no fato de que os gadgets são os finalzinhos das funções, né? Então tem uma instrução, tem um pop e tem um hatch. Então é curtinho. Então eu posso me basear no tamanho do gadget como uma heurística. Por quê? Um programa original ele vai executar a função inteira. A função inteira, em geral, ela é grande. E o gadget ele é curtinho. 3, 4 instruções, ele é pequenininho. Então eu posso fazer uma heurística de que se eu comecei a executar muito código pequeno, eu estou sob ataque. E se eu estou executando muito código grande, eu estou na função normal. Isso é verdade? Nem sempre. Mas é uma heurística. Né? Eventualmente eu posso utilizar isso para tentar impedir um ataque. Muitas vezes funciona. Um ataque hop clássico, né? Daquele tradicional, eu posso até mostrar um exemplo, ele vai ser detectado com essa heurística. E um ataque avançado? Bom, um ataque avançado, de novo, nem sempre. Então, de novo, um paper, estado da arte, faz esse trocadilho, né? Size does matter, né? O tamanho é documento, o tamanho importa, que é uma piadinha no caso para falar que tem formas também de bypassar essas heurísticas. Por quê? Porque se o atacante for cuidadoso, né? Ele pode fazer um gadget de tamanho arbitrário.
gadgets muito pequenos ou gadgets muito grandes. Tem como encontrar. Dá trabalho encontrar? Dá trabalho, mas tem como encontrar. Então, de novo, ficou mais difícil, você pode apertar o cerco, mas fechar completamente, impedir o ataque realmente de acontecer em todos os casos, é difícil. Certo? Então, era isso que eu queria falar. Agora a gente está atualizado com os ataques mais recentes, com as defesas mais recentes. Espero que eu tenha dado uma ideia boa de como é que os ataques evoluíram, como é que eles acontecem, as possibilidades, as defesas também. Sempre que tem um novo ataque, alguém propõe uma nova defesa e assim a gente vai caminhando. Essa seria a hora da demonstração. Em geral eu faço algo mais prático, mas como a gente está online aqui, também é difícil de mostrar para vocês em tempo real. Por isso eu deixei uma demonstração salva no YouTube, um ataque bem legal, real, uma aplicação de verdade. Não é uma aplicação dessas de demonstração, é uma aplicação real, em que vocês vão ver que eu faço um ataque hop que ele abre uma calculadora no contexto da aplicação. É bem legal, dê uma conferida lá. Como exercício, junto com os códigos da última aula, eu deixei o código desse ataque ROP que eu demonstro no vídeo. Então, dê uma olhada no payload dele e veja se vocês conseguem entender. Assim como vocês fizeram para o Buffer Overflow, se vocês entendem onde que está, né, onde que tá o preenchimento do buffer, onde que estão os endereços da pilha, enfim, assim por diante. Né, o que está acontecendo nesse caso. Certo? É um bom exercício. Por fim, fechando, né, complementando essas aulas todas, espero que eu tenha conseguido mostrar que Buffer Overflow pode acontecer, todo mundo está usando string copy, funções inseguras, então tem um monte de programa vulnerável por aí. Mas no passado era mais fácil explorar, porque essas proteções todas que eu falei não existiam. Então, basicamente, era escrever o shellcode, colocar no input e explorar. Com o tempo, as proteções foram aumentando, então hoje em dia os sistemas já têm todas as proteções para, né, evitar esse ataque, tanto é que para rodar os códigos de exemplo, vocês viram, tem que desligar as proteções, né? Senão não funciona o ataque clássico, né? Tem que escrever um ataque desses mais recentes, né? Então, tá ficando mais difícil. Tanto é que um ataque moderno, a característica dele não é que ele é um payload só. Ele é uma série de ataques. Então, eu uso um payload para entrar no sistema, esse payload vai chamar um segundo payload para desligar a aleatorização de endereços, um outro payload vai entrar para descobrir o canário, e assim por diante. Eu vou colocando um payload em cima do outro, e no final vem o estouro do buffer. Né? Então, é uma coisa que vai sobre a outra. Eu vou desligando as proteções, né, até conseguir fazer o ataque. Então, o ataque moderno não é um ataque, mas, na verdade, é uma sequência de ataques contra o seu sistema. Porque os sistemas atuais têm essa série de proteções. Né? Então, de fato, ficou mais difícil explorar esse tipo de ataque. Mas lembre-se, difícil não quer dizer impossível. Teoricamente, ainda é possível, talvez sempre seja possível encontrar uma forma de explorar, e tudo isso depende de investimento. Seja em tempo, né? No caso de hackers, se for um hacker muito motivado, ele gastar muito tempo, ele vai encontrar uma forma, né? A maioria acaba não gastando, porque tem uma questão comercial envolvida, né? Muita gente quer fazer ataques rápidos, fazer ataques simples, né? Que peguem muitas pessoas, né? Mas, se você tiver um caso de um ataque direcionado, a pessoa gastar tempo com o seu caso, né? Ela vai encontrar uma forma. Ou, muitas vezes, esse investimento quer dizer dinheiro, né? Espionagem industrial, né? Agências de espionagem. Também, esses caras também vão encontrar uma forma, porque sempre existe uma forma e eles têm dinheiro para investir nisso. Então, a gente tem que saber aqui com quem que a gente está lidando. Se a gente está querendo proteger o usuário, né, dos ataques mais comuns ou de ataques direcionados. Os ataques mais comuns, as proteções atuais funcionam relativamente bem. Os ataques mais direcionados, talvez, seja impossível, porque sempre tem uma forma, ainda que sofisticada, né, de fazer esse tipo de ataque. Certo? Então, obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, estou disponível no e-mail e até a próxima.